Boa tarde, gente. Então, vamos começando, né? Para quem não me conhece, eu sou Ana Carolina de Lima. Eu faço parte do Ecologias do Narrar, que é o grupo da Patrícia. E eu fui orientando da Patrícia e ela pediu para, nessas 3 lives, eu estar ajudando ela e a Vitória maravilhosa, com essas lives. Hoje é muito especial porque é uma conversa com a Fabiana Carreira. E eu digo especial porque eu tive aula com a Fabi no nosso período aí na universidade e é muito bom estar aqui ouvindo ela, ouvindo as experiências dela. Antes de apresentá-la, eu queria falar para vocês que eu vou botar no chat um link para um Forms e vocês vão botar lá nome, e-mail e a data de hoje e vocês vão receber, através desse link do Forms, o certificado pela live de hoje. Mas além disso, eu também queria pedir para vocês colocarem no chat o nome de vocês, porque, como diria minha avó, seguro morreu de velho, né? Então, é isso. E agora eu vou apresentar a Fabi. A Fabiana, ela faz parte da Ecologias, assim como eu. Ela também foi orientando da Patrícia. Ela está atuando como educadora atualmente. E agora, em 2022, ela vai estar ingressando no mestrado em educação, na linha Diferenças Culturais, Espaços de Formação e Processos Educativos. Então, Fabi, a bola é toda sua agora. Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer quem está aqui. Sabemos como é que é suado, tá tendo, né, aula em janeiro. Então, obrigada pela presença. Vou começar compartilhando aqui o meu slide. Acho que já está indo. Então, eu quis... Você está com o microfone fechado, Ana? Só tá, às vezes aparece um som, alguma coisa, não sei o que é. Ai, é uma obra que está acontecendo aqui no vizinho, gente. Me Delay, desculpa. delay, tudo Espero que bem. vocês consigam escutar. Mas já Já tá foi, assim há já. uns 2 anos. A apresentação já foi. Show. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como que eu usei a prática de ensino como campo em monografia e vou falar um pouquinho também do que eu fiz nessa monografia. Então, a minha monografia foi intitulada Brincasa, Narrativas do Brincar na Escola em Tempos de Ensino Remoto. Eu fui orientando da Patrícia e eu defendi essa monografia em outubro do último ano, de 2021. E aí eu queria começar trazendo uma frase de Nilda Alves, que foi a minha mentora, assim, que foi onde eu mais bebi, assim, para conseguir construir essa monografia. E ela diz o seguinte: só é possível analisar e começar a entender o cotidiano escolar em suas lógicas através de um grande mergulho na realidade cotidiana da escola. E aí, pensando um pouquinho do que seria a prática de ensino, né? Eu acredito que ela seja um momento da gente materializar as coisas que a gente vem vendo na faculdade, um momento de observação, de reflexão, de experimentação e principalmente esse momento de partilha, né? Onde a gente tem um lugar para recorrer, para conversar, para falar do que a gente viu, do que a gente refletiu, de onde aquilo tocou a gente, do que aquilo fez a gente lembrar de quando a gente era criança, do que a gente viveu, as diferenças do que a gente está observando para a nossa prática, para a prática que aconteceu quando a gente era criança. Enfim, eu acho que é uma oportunidade incrível. E para a gente poder aproveitar a prática de ensino em sua totalidade, eu vou aqui reforçar o que a Patrícia sempre costuma falar sobre o diário de bordo, né? O lugar onde a gente vai fazer o registro de tudo isso que a gente está vivenciando. E não um registro assim, vou escrever aqui porque no final vou ter que fazer um relatório ou porque a professora está pedindo. Mas assim,
um registro ali fiel de tudo que você está vivendo, colocando a sua subjetividade, trazendo narrativas que você vivenciou, contando histórias. É legal você gravar um pouco, né, do que está acontecendo e depois transcrever no seu diário, conversas que você tem com as educadoras da escola, com as crianças, com pais, com outras pessoas que envolvem a comunidade escolar. Então, usufruir realmente desse registro, botar ali todo o coração, dialogar com as coisas. Ai, hoje aconteceu essa atividade na escola que me fez lembrar quando eu era criança que isso aconteceu. Enfim, fazer bem esse registro bem descritivo, assim, e com um olhar bem sensível, que busca fugir do óbvio. A Nilda Alves fala por exemplo, quando a gente vê uma pessoa comendo um sanduíche de 12 horas, aquele sanduíche não é simplesmente um sanduíche, aquele sanduíche ali está contando uma história, um sanduíche que está ali há 12 horas com a pessoa saiu de casa há 12 horas atrás para chegar na escola à noite, para estudar. Então, o que é a história que esse sanduíche conta? Então, a gente tem esse olhar sensível, esse olhar atento e que investiga, fuja do óbvio, né? E ouvir várias fontes, ouvir todo mundo, não ficar ali só no óbvio, relatando ali a prática da professora com as crianças ou com os alunos, dependendo qual a prática de ensino que a gente está fazendo, mas também vamos conversar com os funcionários da escola, com os responsáveis e ampliar, né, essas fontes. E aí, agora falando um pouquinho da minha vivência, eu fiz o estágio, a prática de anos iniciais, ano passado. Eu já estava querendo fazer a prática, olhando para minha monografia. Então, no primeiro período de 2021, eu puxei a prática e já falei com a Patrícia, que queria que fosse minha orientadora, e seria professora de prática de ensino dessa minha vontade. Não acho que precisa ser assim, eu acho que você pode usar uma experiência de uma prática que aconteceu antes para tornar isso a sua monografia, mas esse foi o caminho que eu percorri. Então, eu já cheguei na prática com essa vontade, já fiz a minha prática de ensino no CAP UFRJ, numa turma de primeiro ano, que estava começando o período letivo, lá em abril. Então, essas crianças estavam chegando no CAP pela primeira vez, já nesse modelo de ensino remoto, que era o que estava acontecendo na época, né? E agora a gente está retornando aos poucos para o presencial. E eu comecei um mergulho nessa escola, pensando que eu queria pesquisar sobre as brincadeiras das crianças e, principalmente, olhar para as vivências ali que aconteciam em relação ao gênero, quais eram os reflexos de cultura que aconteciam durante as brincadeiras, se acontecia alguma questão de gênero ali no meio. E era isso que eu queria me aprofundar. Mas quando começou a minha jornada ali na prática e minha observação diária, eu vi que falar de brincadeira em tempos de ensino remoto por si só já era muito específico. Já tinham muitas especificidades, já era muito rico, e que se eu tentasse ainda fazer tentar contornar e pegar só um pedaço disso ia ser muito mais difícil. E eu resolvi falar das brincadeiras no geral, durante o ensino remoto, que já me deu muito assunto para ser falado. E aí eu achei importante eu falar isso para a gente ver que, cara, a pesquisa, ela vai levar a gente, entendeu? Às vezes a gente tá ali com um plano, mas a pesquisa vai levando a gente por outros caminhos e a gente vai indo. E para a gente não ficar também, sabe, a gente fica muito preocupado de, ai meu Deus, vai dar certo, não vai dar certo. Mas as coisas vão fluindo e vão caminhando. E aí eu coloquei essa frase aqui da representante do SOI, que aconteceu lá na primeira reunião, no início do ano letivo de 2021. Ela falou assim: a gente nunca vivenciou isso, a gente está se reinventando nesse universo remoto. Assim como a gente aprende todo ano com as turmas novas, esse ano tivemos que nos transformar ainda mais para o ensino remoto, já que trabalhamos de forma singular, pessoal, a partir das necessidades particulares de cada turma, de cada criança. E por isso estamos aprendendo a fazer isso, esse ensino remoto.
E aí eu coloquei essa frase porque é muito interessante, porque naquele momento as crianças estavam chegando pela primeira vez ali no CAP, então elas estavam aprendendo o que era o CAP, que escola era essa. Elas estavam aprendendo a se relacionar com esse ensino remoto, elas estavam chegando no ensino fundamental, elas estavam chegando num momento de ensino remoto. Muitas crianças ainda não tinham experimentado o ensino remoto, outras crianças já tinham experimentado, algumas até que tinham vindo de escola particular, já tinham experimentado, inclusive, o novo presencial. Então, estava todo mundo aprendendo. As crianças estavam aprendendo, os professores estavam aprendendo, a escola estava aprendendo, e eu estava aprendendo ali no meio da pesquisa como que isso seria feito, né? E essa era uma situação muito específica, mas eu acho que em qualquer situação ali, todo mundo vai estar nesse movimento de aprendizado. E aí a minha pesquisa foi uma pesquisa da seguinte metodologia. Foi uma pesquisa narrativa, autobiográfica, com nós dois cotidianos. O que é isso? Enfim, a pesquisa narrativa, ela vai trazer uma série de vozes. Então, eu não estou escrevendo a minha pesquisa sozinha. Eu estou ali junto com a professora da turma que eu acompanhei, junto com as crianças, junto com as pessoas que eu conversei sobre o assunto. É uma pesquisa que a Nilda Alves vai falar, que é uma tessitura de vozes. São várias vozes construindo essas narrativas que vão se transformando na minha pesquisa. E aí é uma pesquisa autobiográfica, porque ela vai trazer narrativas minhas, da minha vida. Então, na minha pesquisa, eu coloquei a minha autobiografia, eu falei da minha infância, eu me coloquei o tempo todo, eu trouxe um pouquinho de mim, de histórias que aconteceram comigo, da minha infância, a minha opinião de coisas que iam acontecendo. Então, é uma pesquisa que fala muito da gente, diferente de várias pesquisas desse meio acadêmico, que a gente sabe que tenta, né, dar uma separada no sujeito-objeto. Essa modalidade de pesquisa, muito pelo contrário, ela assume que o sujeito e o objeto são uma coisa só, que quando a gente está pesquisando algo, a gente, na verdade, está pesquisando a gente mesmo, então não faz sentido a gente ficar ali fingindo que uma coisa é uma coisa e são separadas, né? É tudo uma coisa só. A gente se pesquisa quando a gente está pesquisando sobre um tema, e se a gente escolhe um tema é porque a gente tem muito a se relacionar com ele. E é uma pesquisa nós dois com os cotidianos, porque foi uma pesquisa que, para buscar essas múltiplas vozes, recorreu principalmente ao ambiente da escola, né? Então, ao cotidiano da escola. E aí, eu dividi a minha pesquisa em 3 eixos: escola, infâncias e brincadeira. No eixo da escola, eu fui trazer um pouquinho sobre o que era essa escola, que escola é essa, que concepção de escola que eu acredito que eu estou trazendo na minha pesquisa, o que é o CAP, né? Porque o CAP é uma escola bem diferente, é uma escola singular, a gente sabe que ele foi criado sendo pensado para a formação de professores. Então, o que é estar nessa escola como aluno, o que é estar nessa escola como licenciando, a relação dos professores com essa escola. Então, me dediquei bastante a falar um pouquinho disso, sempre conversando com professoras do CAP. Então, eu coloquei uma série de transcrições de conversas que eu tive sobre esse assunto. E aí eu trouxe também a questão do ensino remoto, né? Que estava acontecendo bem naquele momento, o que era o ensino remoto, por que a gente estava vivenciando esse ensino remoto, e como que ele estava acontecendo no CAP, né? Que no início o ensino remoto no CAP ele começou como atividade para manter o vínculo, né? Eram atividades não obrigatórias, de caráter mais para manter o vínculo, para as crianças continuarem se vendo, conversando, interagindo, mais voltada para a questão de livros, brincadeiras em um site. E depois, a partir se não me engano, outubro de 2020, veio o caráter obrigatório. E aí eu estava acompanhando justamente o primeiro ano, que desde o início do ano letivo era ensino remoto, né? E aí, no eixo das infâncias, fui trazendo um pouquinho do que é a infância, né? Qual concepção de infância eu estava trazendo nessa pesquisa, sempre conversando com as professoras do CAP para alinhar isso com a concepção que existe ali dentro do CAP.
E sempre tratando infâncias no plural, por acreditar que não existe uma infância, são várias infâncias, as infâncias são múltiplas, falando um pouquinho dos direitos das crianças, dessa questão do ensino remoto, né, como é que isso fica, do direito da criança a brincar, e como é que isso fica no momento de ensino remoto, de distanciamento social, de pandemia. E aí eu fui chegando nas brincadeiras, onde fui falando um pouquinho do desenvolvimento infantil, que o desenvolvimento infantil é um desenvolvimento em espiral, né? Muitas vezes quando a gente fala em desenvolvimento, a gente vai imaginar uma escada onde a gente vai subindo, mas que nessa pesquisa eu trago o desenvolvimento no formato em espiral, onde a gente vai revisitando experiências em outros momentos da nossa vida com outras bagagens. Então a gente está sempre em espiral, a gente está sempre expandindo, mas retornando e retornando a situações que a gente já vivenciou. E aí eu fui falando das brincadeiras, do desenvolvimento infantil, e aí fui trazendo mais especificamente para o que foram as brincadeiras nesse momento de ensino remoto, que é onde eu fui trazendo mais os dados da minha vivência. E aí eu queria trazer aqui as perguntas de pesquisa que eu elenquei, e para dizer que algumas delas eu elenquei antes, né, de eu começar esse mergulho na realidade escolar, e outras foram surgindo enquanto isso foi acontecendo. Então, as crianças têm conseguido brincar nos momentos de aula online? Como as professoras estão experienciando essas atividades? Por que cultivar o brincar em tempos de tanta exceção é tão fundamental? Que formas as crianças estão encontrando para se manterem brincantes? E de que forma este brincar está sendo construído? Então, algumas dessas perguntas eu já fui elencando para me ajudar a direcionar o olhar quando eu fosse, né, vivenciar ali a escola, e outras ao longo do percurso, quando eu fui mudando ali o foco do meu tema e com algumas questões iam aparecendo, ou até nas reuniões com a orientadora e até nas reuniões com a professora regente, a turma que eu estava acompanhando, algumas questões foram surgindo e mais vontade de analisar coisas mais singulares, assim, eu fui elencando mais questões. Então, só para dizer que é isso, tipo assim, às vezes você não precisa ter essas perguntas prontas antes de você fazer a prática. Se você tiver um diário de bordo, um caderno de registro ali com todas as informações, você pode traçar essas perguntas a partir do que você vivenciou para você retornar ali aos seus registros com esse novo olhar, buscando responder essas perguntas. E aí, falando um pouquinho agora do que eu vi, né, nesses 3 meses que eu acompanhei a turma 11C do CAP, de como que elas estavam brincando. Então, primeiramente, o ensino remoto traz uma série de... Ele restringe uma série de restrições para os momentos livres das crianças, né? Ainda mais nesse momento onde as aulas estavam tendo só 1h20, uma turma de alfabetização, uma turma de primeiro ano, então, com atividades muito direcionadas, e onde que o brincar ficou, né? Acabou que esse brincar acabou ficando muito nas propostas guiadas das professoras. É muito difícil que as crianças tivessem momentos livres para elas brincarem, né? Mas logo na primeira semana, naquele momento que a gente ficava esperando ter um quórum, né, suficiente para iniciar, então que nem hoje a gente ficou esperando 2h15 para a gente iniciar a apresentação, isso também acontecia nas aulas. E aí, nesses primeiros minutos, no início, ficava um silêncio, um clima super esquisito. Até que um dia, uma criança chegou e colocou um fundo de tela de nuvens. E aí veio uma outra criança e colocou ali uma festa, assim, uma foto de uma festa. E aí eles começaram a brincar com o fundo de tela e abrir o microfone e conversar. E aí essa foi logo na primeira semana, a primeira vez que eu vi eles brincando, assim, de um jeito muito diferente, né? Ali no meio do ensino remoto, se apropriando daquele meio virtual para poder brincar e interagir. Então, acho que foi a primeira interação que surgiu das próprias crianças para eles se conhecerem e quebrando o gelo, né? E aí, como essas crianças, muitas delas ainda não tinham vivido o ensino remoto, uma das primeiras coisas que teve que ser feita durante esse ano letivo foi fazer com que elas entendessem como funcionavam as ferramentas, né? Então, como é que a gente ligava a câmera, como é que a gente abria o microfone,
como é que funcionava o chat, e tudo isso foi feito brincando pelas professoras. Então, foram feitas brincadeiras, tipo, vamos todo mundo fechar a câmera e vamos abrir a pessoa que tem cabelo preto comprido. Aí abria. E foram feitos vários jogos, foram feitos cara a cara, então aparecia as características da criança, e quem se identificava abria a câmera, no microfone a gente brincava de todo mundo abrir ao mesmo tempo para ver se a gente conseguia entender, todo mundo abria e fazia em silêncio, para ver se a gente conseguia ouvir o que estava acontecendo na casa de outra pessoa, e como é que abre, como é que fecha, então tudo feito de forma muito lúdica, né? Então a brincadeira acabava aparecendo nessas propostas guiadas das professoras. Também tivemos bingo e várias atividades brincantes durante as aulas. E aí eu trouxe essa foto, que foi uma atividade que me tocou muito, que foi a primeira vez que eu consegui enxergar as crianças assim de forma mais individual. Acaba que no ensino remoto você vê as crianças de forma muito tipo um grupo. Eles são um grupo, uma turma. É muito difícil você enxergar cada criança, ainda mais acompanhando 1h30 por dia e nem todos os dias da semana, né? E aí, essa proposta era que as crianças trouxessem a quantidade de elementos referente à quantidade de letras do seu nome. Então, por exemplo, meu nome sendo Fabiana, com 7 letras, eu teria que trazer 7 objetos, que no final eles pediram para ser brinquedos. E aí a gente vê aqui, né, carrinhos, bonecas, giz de cera, copo, uma torre de copos, Hello Kitties, enfim. E foi a primeira vez que a gente conseguiu ver assim um pouquinho de cada criança. Isso foi logo no início. E aí, um pouquinho das conclusões que eu tive, né, da pesquisa, foi que, apesar da dificuldade do ensino remoto, as crianças estavam encontrando um jeito de brincar, assim. Principalmente por conta de toda a força das professoras que, durante todas as conversas que eu tive com elas, elas reforçaram a importância que era o brincar nessa fase. A gente acredita muito que, quando a criança vai para o ensino fundamental, a virada é muito grande, e existem algumas pessoas que acreditam que o brincar fica na educação infantil e no ensino fundamental não. Agora vamos lá, vamos aprender a ler, vamos aprender a escrever e tal. E as professoras do CAP acreditam muito no brincar, acreditam muito nesse momento de brincar como um momento de desenvolvimento, de interação, de mediação de conflitos. Então, um momento muito rico para as crianças. Então, elas faziam muita questão de praticamente todas as propostas tinham alguma questão lúdica, e elas estavam falando de planos para o segundo semestre, né? De fazer uma espécie de recreio virtual, né? Um momento onde as crianças pudessem se encontrar para a interação, né? Já que grande parte do encontro era dedicado justamente às propostas guiadas, né? Que tivessem um momento para as crianças conversarem, jogarem jogos online, como se fosse um recreio mesmo virtual. E aí, acho que essa seria uma forma do brincar estar mais presente aí nesse universo virtual. Mas foi muito legal ver que o brincar resistia, que o brincar estava acontecendo, e assim, às vezes nas menores coisas, assim, às vezes a professora estava ali colocando uma questão super, né, vamos ler aqui, vamos escrever esse negócio, e aí no chat as crianças estavam dando um jeito de brincar e mandar emoji e tentar conversar do jeito deles, né, que muitos ainda não estavam escrevendo de forma convencional, mas foi muito legal. E eu espero que, né, esse meu relato tenha gerado em vocês uma vontade de mergulhar de cabeça na prática. Não sei como é que está acontecendo a prática nesse momento, mas eu sei que a gente ainda está num momento de muita diversidade e ela não está acontecendo do jeito pleno, né? Provavelmente. Então, ela não está acontecendo do jeito que a gente queria, que a gente esperava, que a gente almejou, mas que a gente consegue tirar coisas boas desse momento, assim. E dá para fazer, dá para acontecer, dá para a gente aprender bastante coisa, trocar bastante coisa, e dá até para surgir uma pesquisa monográfica aí dessa experiência, gente. Então, estou aqui aberto para que vocês quiserem perguntar qualquer coisa. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Fabi. É muito importante a gente falar sobre o brincar, né? Ainda mais nesses tempos diversos e complicados, porque muita criança acaba ficando presa em casa, né? Apartamentos e coisas assim. E o brincar acaba ficando, não vou dizer minado, mas fica numa rotina diferente, né?
não é mais aquele brincar espontâneo, não é mais aquele brincar diverso, não tem mais a questão da interação social com outras crianças, para brincar ser múltiplo. Então, essa sua pesquisa, ela é muito legal. Eu achei ela maravilhosa, dizer essas formas que as crianças têm de ultrapassar as barreiras do online. E eu queria falar pro pessoal, quem não leu, quem não leu no chat, as inscrições para conversar com a Fabi estão abertas, então eu vou começar comigo. Eu queria perguntar, assim, não perguntar, mas assim, saber a questão de chat. Eu sei que era uma turma de primeiro ano, então era uma turma que estava em processo de alfabetização. E eu, na minha experiência no estágio, durante esse período pandêmico, as conversas no chat, era uma turma de quinto ano, então as conversas no chat eram mais presentes, tinham brincadeiras no chat, era uma forma deles se socializarem, inclusive os alunos novos, e eu queria saber se tinha alguma intervenção das crianças no chat, por menor que fosse, e se você sabe se o brincar para eles fora da escola era uma coisa presente, se alguma criança mencionava, eu brinquei em casa, ou eu estou brincando muito em casa, ou se era, para alguns, era apenas um momento na aula mesmo. Posso responder já ou vai juntar? Tá, então eu vou responder. Primeiro sobre o uso do chat. Então, como eu falei, muitas das crianças ainda não escreviam de forma convencional. Então, desde o início, os professores estavam incentivando o uso desse chat. Então, começou assim, na hora da chamada, que todo dia tinha chamada, a gente falava um número para cada criança, e aí a criança digitava um número, que era uma coisa mais fácil para elas visualizarem. Ao longo do tempo, quem ia se arriscando já respondia a chamada escrevendo o próprio nome. Mas praticamente todos os dias tinham crianças ali usando o chat do seu jeito, assim. Algumas conseguiam arriscar, escrever algumas palavras e conversar, fazer comentários, tipo, legal, sei, palavras bem curtinhas e mais fáceis. O uso dos emojis, usavam muito, até porque a maioria das crianças estavam acessando, né, as plataformas pelo celular ou tablet, então o emoji fica mais fácil, então eles usavam muito emoji. Começou a acontecer um movimento, uma brincadeira ali de matemática, onde eles colocavam conta para o outro responder, que acho que o número ficava mais fácil para eles, então eles colocavam 1 mais 1, aí esperava o outro responder 2, aí 2 mais 2, e eles ficavam nesse momento. E a segunda pergunta foi, deixa eu lembrar. Sobre a questão das brincadeiras, né? Então, isso é uma coisa que a gente conversava muito, assim. Eu participava também das reuniões de planejamento com as professoras, então isso era uma coisa que o tempo todo era falado muito, a preocupação com essas crianças estarem brincando em casa. Algumas reuniões com responsáveis trouxeram para a gente o feedback de algumas crianças que ainda estavam muito isoladas, que não estavam tendo contato com nenhuma criança, e acabava que o momento de brincar ficava muito restrito às telas, porque os pais também estavam trabalhando, muitos em home office que não estavam podendo dar atenção. Mas lá no CAP, uma parte da carga horária como é que é o nome? Quando você está junto ali é síncrona e uma parte assíncrona. Isso. Esse vocabulário do ensino remoto. E aí a atividade assíncrona geralmente era ligada à brincadeira que a criança teria que fazer em casa, ou com os pais, ou alguma coisa que ela poderia fazer sozinha. Então, por exemplo, uma vez que eles tinham que trazer animais, insetos, bichinhos que eles tinham na casa deles. Em vez de simplesmente pedir para eles trazerem, desenharem e escreverem, foi pedido que eles fizessem isso numa forma de brincadeira, né? Que os pais embarcassem nisso com eles, que eles fingissem que eles eram exploradores, se eles quisessem se vestir, que eles explorassem, que eles apagassem a luz, quem tivesse lupa, ir lá procurar. Então, o tempo todo tinha esse incentivo. Mas a gente teve muito esse retorno dos pais de várias crianças que estavam sentindo muito, assim. As crianças que tinham irmão, primos, ainda conseguiam ter mais essa interação com as crianças, mas tinham bastante crianças que estavam muito ali na tela, muito isoladas ainda, infelizmente.
Obrigada, Fabi. Jassanã, você pode fazer a sua pergunta. Será que ela está sem microfone? Você prefere digitar, Jassanã? Não, foi mal, é porque não estava saindo aqui o som, desculpa. Vocês estão me Coisas ouvindo do bem? remoto. Tudo certinho. Estão me ouvindo bem? Porque tá com um eco danado aqui, mas... Sim, então sim. Eu ia falar que a sua pesquisa é maravilhosa, assim, de verdade. Me senti muito contemplada. Eu acho que, na verdade, eu não tenho nem pergunta, assim, são mais observações que eu fiz, porque eu tenho uma preocupação muito grande com relação ao fracasso escolar, ao que a gente entende como fracasso escolar, e eu acho que isso tudo perpassa também pela brincadeira, perpassa muito pelas séries iniciais, e aí eu estou falando mais da minha experiência pessoal mesmo. Eu lembro muito da minha infância e de como eu vi alguns amigos deixando a escola, principalmente pela forma em que a instituição que eu estava na época, ela tratava algumas questões. E aí quando você fala que a instituição que você estava teve uma percepção, uma necessidade de dar uma importância maior para o brincar, no momento que, assim, é quase que impossível. Estava todo mundo dentro da sua casa, assim, não tem grupo. Por mais que vocês estivessem vendo eles em grupo, não tem interação, sabe? É uma coisa muito distante, muito fria, assim, infelizmente muito fria. E aí ter essa sensibilidade de perceber essa necessidade de brincar por brincar, nossa, isso realmente dá muito assunto, porque o brincar, quando ele não é tratado de forma a gente vê muito aqui na pedagogia que o brincar é compensatório, né? Principalmente nas escolas que eu fiz estágio, assim, o brincar é algo compensatório. Se você se comportou, você tem meia hora para brincar no final. Se você não fez tal coisa, você pode brincar com um determinado brinquedo, e quem se comportou mal brinca com outro brinquedo. Então, assim, ver que no CAP, né, que realmente é uma escola, assim, em exceção, infelizmente, é uma escola em exceção. Eles têm esse olhar para o brincar dessa forma, eu acho que contribui muito, já pensando no que eu quero para a minha vida, assim, para a monografia e tal, contribui muito para essa coisa do fracasso escolar e do abandono escolar, porque parece que não, muito do que acontece com a gente já na antiga, né, sexta, sétima, oitava série, depois primeiro, segundo ano do ensino médio, são reflexos do que a gente viveu nas séries iniciais também. Então, quando a gente tem uma escola como o CAP, que realmente é uma exceção, e professores como você, Fabi, e todo o corpo da escola do CAP pensando no brincar, principalmente num momento tão difícil que está sendo a pandemia, eu realmente fiquei muito tocada, assim, acho que realmente é um trabalho muito importante. É só isso. Obrigada, querida. Obrigada. Estou muito feliz de poder estar dividindo esse trabalho com mais gente. Espero que inspire vocês. Obrigada, Jassanã. Eu acho que é uma coisa para se pensar, né? O quanto que o brincar é importante, não apenas uma questão compensatória, para além disso, né? É um movimento social, psicomotor, tem várias situações que são expressas na brincadeira, mas, num geral, fora da universidade, ela ainda é tida muito como questão compensatória, ou então no momento muito de que aquela criança ela está muito agitada, então ela é colocada para brincar longe dos colegas. Mas eu penso que não é apenas o CAP. Eu, pelo menos, passei por umas escolas no período de extensão que também tem essa percepção. E então eu penso que o futuro ele tem certa boniteza no futuro, porque da mesma forma que tem escolas diferentes, temos nós que estamos nos formando e tentando
moldar nossas práticas de forma mais fluida, não é? Para cada criança. Então, gostaria de agradecer a presença de todo mundo que está aqui, agradecer a Fabi por ter estado aqui e compartilhado essa pesquisa conosco, que é maravilhosa, muito maravilhosa. Agradecer a Vitória, que me ajudou muito aqui, que eu estava super perdida. Vitória maravilhosa. Então, lembrando que o certificado vai pelo Forms. Fabi não, o seu certificado quem vai te dar sou eu. E demora um pouco, tá bom? Nem todos os certificados vão agora, alguns demoram mais ou menos 1 hora para ir, porque é um aplicativo do Forms, então eles demoram um pouquinho. Ele vai liberando por ordem de quem se inscreveu. Então, pode ser que demore um pouco, mas caso não chegue para você até hoje de noite, procurar a Vitória. Ele tem um horário, então quem não colocou o nome, coloca, por favor, porque ele para depois de certo horário. E a gente se vê semana que vem. Semana que vem é com a Ilana Maria, que é uma professora maravilhosa também. Já adianto que ela é incrível. Então, muito obrigada a todo mundo. Um beijo e tenham um bom dia e fiquem bem. Beijo, gente. Se cuidem. O Covid está solta de novo. Beijo, gente. Valeu, gente. Obrigada.